Então hoje a gente vai falar de um tema que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Deixem vir a mim as criancinhas. Esse tema é muito mais amplo do que simplesmente falar das crianças. Mas por que a gente fala das crianças? Porque tudo começa com elas. Por isso essa fase é muito importante. Então, no encontro de Jesus com os discípulos, com a multidão, né? Com toda aquela multidão, que uns iam para apedrejar, outros iam para absorver os ensinamentos de Jesus, né? Então, naquele tumulto todo, claro que tinham as crianças, e elas rodeavam para lá e para cá, naquela correria danada. E os discípulos ficavam meio chateados, porque o que eles queriam? Silêncio para ouvir o mestre, né? Quando o mestre de repente falou, não os impeça de vir até mim, eles virão, só deixe que eles venham. E até nessa passagem tem dentre as crianças que rodearam Jesus, tinha um menino que sentou no colinho, ele pegou o menino para pôr no colo dele. E até tem uma história legal, chama Inácio. Não foi à toa que essa criança também veio para o colo de Jesus, né? Ele se tornou mais para frente alguém condutor da palavra, né? Mas um dia a gente, quem sabe, fala disso. E esse tema eu acho importante nos dias de hoje, porque tem tudo a ver com o trabalho de educação do espírito encarnado, tem tudo a ver com a importância de uma criança ser conduzida por um caminho evangélico, para uma religiosidade. Isso é importante, não importa qual a religião. O importante é introduzir a criança, introduzir para a criança as palavras de Jesus, os ensinamentos, né? E também para a nossa reforma íntima e para a reforma íntima da criança, que entendendo valores, já vai começar a entender o que é ser um bom ser humano. Um ser humano correto, enfim, com virtudes. Porque a gente está começando, não sei, eu estou falando por mim, né? A gente começa muito tarde uma reforma íntima. Muito tarde, é quando a gente toma o conhecimento das palavras de Jesus, dos ensinamentos, que parecem tão fáceis, né? Tão simples, para ele sim, né? Mas para a gente tem que se modificar, e modificar vai contra o que a gente quer para a gente, né? Porque dói, a gente não quer largar certas coisas para se tornar alguém. E vai chegar uma época que a gente vai sentir isso, que a gente precisa de mais. E aí as coisas vão fluindo, à medida que a gente aceita, vão fluindo. E a gente, se olhar um pouquinho para trás, vai ver que a gente já adquiriu uma melhorazinha. Não importa que seja pouca. O importa é que está ocorrendo essa mudança, essa melhora, né? Então, quando Jesus ele usa essa simbologia da inocência, da simplicidade da criança, ele tem plena noção de que ali tem uma situação temporária. A infância é uma situação temporária da criança, né? E esse espírito pode ser, ele sabe, claro, que quando ele falou isso, era muito mais amplo o sentido. Mas na época tinha que ser restrito. Nós talvez tivéssemos naquela época, a gente era muito chucro, né? Muito mais do que a gente é hoje. Mas ele falou isso sabendo que ali naquela criança tinha um espírito, muitas vezes até milenar, espíritos de uma criança, num corpo de uma criança, que tivesse ali, que fosse até mais velho que os próprios pais, que os próprios avós. A gente tem muitas vidas. E sabe lá desde quando a gente vem tentando, né? Por isso nós estamos aqui ainda. Então, só que com esse espírito dessa criança, essa bagagem vem com conquistas de tantas vidas, mas vem também com imperfeições de tantas vidas. Portanto, não é um espírito puro, e muito menos inocente. É um espírito que veio também para resgate, que veio para aprendizado, veio para acertar contas, né? Então veja como a coisa vai crescendo. A infância é uma fase muito importante.
mas tem o seu significado também, né? E essa necessidade que Jesus queria que acontecesse é porque ele queria tocar mais fundo o coração do homem, de um homem mais rústico naquela época, né? Para que ele queria que, como que eu vou explicar? Ele queria que os corações fossem mais tocados pela simplicidade, pela inocência, pela humildade, por tudo quanto era virtude. Né? Então ele se valeu desse cenário aí, usando a infância. E a infância, do ponto de vista da doutrina espírita, é um período onde o espírito encarnado é uma época que ele está mais acessível às impressões que vão deixar nele. O que ele ouve, o que ele enxerga, os exemplos todos. Nessa época, a criança é uma esponja. Olha, a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina. Se a gente for pensar só na infância como é propriamente, mas nós estamos caminhando num caminho que tem muitas explicações, tem muitas informações para a gente entender que a coisa é bem complexa, mas não a ponto da gente não conseguir exercer. Então veja, a criança na infância, ela com 7 anos, até 7 anos, ela está muito mais lá no plano do que aqui. Ela é, nessa fase, a maior esponja. Ela absorve tudo. Tudo que ele vê, tudo que fala, tudo que a mãe e o pai sentem, ela absorve. Depois dos 7 anos é onde começa a demonstrar sua personalidade, os traços de vidas passadas vai começando a aflorar. E aí é nessa fase a importância do papel dos pais ou responsáveis. Porque foi essa responsabilidade que Deus deu a esses espíritos para receberem uma folha em branco, para receber novos escritos. Né? Então, há uma consolidação de caráter nessa infância, onde pode, dependendo da formação dos pais, da responsabilidade, conscientização dos pais ou responsáveis. Eu digo responsáveis, eu coloco até a família, né? Quem vai conviver com a criança. Nessa fase, dependendo de como a criança é orientada, até pode haver uma repressão de más tendências. Dependendo de como é conduzido, né? Essa criança, como ela é conduzida, às vezes vem com coisas do passado, né? Traz as tendências más também. Muitas vezes ocorre uma repressão dessas tendências, né? Quando ela vai receber uma orientação reta, honesta e clara, consciente. Isso foi o que Deus determinou aos pais ou aos responsáveis, uma missão sagrada, porque é sagrada, é bem sagrada, que nós que somos pais, né, ou responsáveis por algumas crianças, nós teremos que dar conta. E se não cumprirmos com essa tarefa divina, a gente vai ter que prestar contas a Deus? De jeito nenhum. A nós mesmos. Porque essa missão foi nossa. Ele só deu para nós. Agora você vai e cumpre. Não cumpriu, nós vamos ter que dar conta. Olha o grau de responsabilidade dos pais, não é? Mas se a gente falhou, é o que eles falam, né? Ficou lá atrás. Tendo conhecimento agora, tem que se ajeitar agora. Dá tempo. Deus é tão perfeito que ele vive dando oportunidades. A gente é que não presta atenção, porque a gente fica sempre esperando grandes oportunidades. E na verdade não. As oportunidades estão no dia a dia, nas coisas mais simples. Mais simples. E a gente fica esperando coisas maiores, né? Então tem uma pergunta que surge, né? Mas por que o espírito de uma criança não se mostra como ele é na realidade? Agora não, depois a tia põe.
Beleza? Ah, você me falar. Agora nem gostar que Eu ponho para você falar depois. as pessoas se falar. Deixa ele. Ele fala baixinho. Então a pergunta é, voltando, mas por que o espírito de uma criança não se mostra como ele é na realidade? Nunca surgiu isso? Não é? Então, ao reencarnar, é necessário, olha como é perfeito, né? É necessário que o espírito assuma uma condição de fragilidade e de inocência. Aquilo ali que a gente está vendo desperta nos pais, nos responsáveis, né? Numa família, um amor e um carinho que não tem igual. Então já começa aqui, a criança já vem ensinando. Ela pede isso, porque ela precisa de cuidados, ela precisa ser tocada. Toque, eu te amo, seja bem-vinda. Eu estava te esperando. Isso é muito divino, isso é. Né? E eles, não é só a limitação de, ai, meu príncipezinho, ai, minha princesa. Eles estão fazendo, a gente acaba fazendo isso pelo que está vendo ali. Aquele serzinho que acabou de chegar. Um serzinho. Só que eu vou falar um pouquinho de esquecimento do passado para a gente entender isso daqui. Bom, o espírito, ao nascer, ele vem meio que deslembrado. Pode. Ele vem deslembrado. Então, na sua consciência, o passado já não existe. O passado ficou na inconsciência. Tá? O esquecimento faz parte de um processo reencarnatório que começa no plano espiritual e se estende um tempo até para o plano físico. É preciso essa desmemorização, né? Então, o espírito que vai reencarnar, ele passa por diversas fases. O preparo espiritual, o que vem a ser, assim, rapidinho, o preparo espiritual? Você vai reencarnar, beleza. Então, vamos fazer uma reunião com quem é de direito ali, né? Você vai reencarnar, meu irmão, nessa família. Por que nessa família? Por conta disso, disso e disso. Você vai nascer como mulher por conta disso, disso, disso. Ou homem por conta disso, disso. Você vai ter irmãos ou não vai ter irmãos, mas por conta de tem todas as explicações. Então, o teu plano reencarnatório é este pacote. Ele está consciente do que ele vai passar, do que vai enfrentar. Então, esse é o preparo. Depois começa a aproximação e a ligação fluídica energética com os pais. A gente nem consegue imaginar como é isso, mas a gente sente que é uma coisa maravilhosa. Os espíritos são aproximados para haver a afinidade fluídica. Como vai ser depois é outra coisa, mas precisa ter. Para que seja bem-vindo, que ele se sinta bem-vindo. Né? Depois, é complexo, mas aqui, a redução do perispírito. Existe uma transformação dessa carga energética do perispírito para poder se adaptar ao corpo físico. Depois vem a ligação do ovo, ou zigoto, né? Nós, com o recém-formado. Né? Recém-formado. Então, existe ali uma ligação desse espírito com o ovo. E, por fim, a junção, veja, molécula por molécula do perispírito com esse novo corpo. É bem complicado, é bem bem maravilhoso, é bem lindo isso daí, porque eu acho que é um passo a passo bem compreensível. Então, isso tudo, com todas essas transformações, o espírito fica meio perturbado. Isso faz parte do processo. Por quê? Tudo vai recomeçar. É um novo corpo, é uma nova família, é um novo ambiente, são novas experiências, um novo aprendizado,
Olha como que já vem tudo certinho, né? Então, a reencarnação, meu Deus, é uma nova chance de se melhorar, da gente melhorar, perder os sentimentos e hábitos negativos e ir adquirindo ou desenvolvendo novos, sadios e mais nobres. É por isso que a gente está aqui, para fazer valer mais as virtudes e ir se desfazendo dos defeitos. Essa é a nossa evolução. Essa é a reforma íntima, moral. E como já disse Bezerra de Menezes, o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele o use mais livremente, segundo a boa ou a má inclinação do seu espírito. Está aqui o livre-arbítrio. Você usa como quer. E como eu sempre falo, não é tão livre. Você vai colher o que você plantou. Com certeza vai. Aí a gente volta então na pergunta lá. Por que o espírito de uma criança não se mostra então realmente como ele é? Será que a gente agora já consegue entender as respostas um pouco melhor? Eu sei que você sabe. Então, vamos só dar uma repassada aqui. Cada reencarnação, como eu já falei, é um recomeço. E como que a gente vai recomeçar, gente? Trazendo com a gente as culpas, as mágoas, o sentimento de vingança. Como que vai recomeçar uma vida de alguém quando a gente tem esses sentimentos ou aquela criança vem com esses sentimentos? Então não é um recomeço, é uma continuação. Isso não tem cabimento, né? A recordação de nossas vidas passadas também estão ligadas a recordações de vidas passadas com quem nós vamos conviver. Olha que embrulho. Ou que embrulho, talvez. Né? Então, veja, como que a gente vai conviver com os nossos, sabendo que eu prejudiquei um, o outro foi o meu algoz, eu assassinei lá em 300 encarnações anteriores, eu assassinei alguém, ou eu fui vítima de uma indução para o suicídio. Como que a gente vai conviver tranquilamente com essas coisas impregnadas em nós de tantas vidas que tivemos, né? Agora, quando a gente fala, eu ia comentar uma coisa sobre a redução do espírito. Eu fico pensando assim, só dar um exemplo. Imagina Jesus, que nem precisaria reencarnar, não é verdade? O Jesus da esfera crística, né? Quando tem vários Cristos lá, tem vários Cristos lá. Um deles é Jesus. E ele aceitou de vir para trazer ensinamentos para nós. A luz de Jesus, a gente nem sabe como é, que ser iluminado que é essa criatura, que ser iluminado essa criatura é. Como ele passou por um processo também. Por quanto tempo ele foi preparado para vir aqui, em redução daquela luz, uma luz que foi diminuída para caber num corpo tão... Para nós é perfeito. Para nossa existência aqui nesse planeta, tá bom. Não, agora não. E daí? Como é que vai ser? Ele vem num processo de redução. Já ouviram falar? Que quando Jesus dava já ouviu? Que quando Jesus dava umas saídas homéricas, assim que ninguém encontrava ele ia chorar. Ele ia chorar de dor no corpo todo. Ele chorava, tinha lágrimas de sangue, tinha sim, porque a pressão daquela energia, cientificamente falando, queria expandir e rompia vasos sanguíneos. E ele estava num corpo físico. Como não ter uma consequência? Difícil para ele. E ele veio para quê? Porque se ele voltasse aqui hoje, com certeza ia ser crucificado de novo. Com certeza ia.
E tem quem acredite que ele vem. Ele está em nós, ele está nos ensinamentos que ele deixou por nós. Vamos fazer isso por ele. Vamos tocar, a gente tem que acordar, os tempos são chegados. E vai ser cobrado. Nós vamos nos cobrar. Claro que sim. Então vamos aproveitar, fazer dessa encarnação uma fase um pouco mais de conscientização do nosso propósito aqui no planeta Terra, que é realmente uma escola, né? Então, por isso que dizem, né, que o amor e a misericórdia de Deus aí se fez. Ele é misericordioso e justo. E isso que ele decidiu está super justo. Para a gente, cada reencarnação é um recomeço. Então vamos recomeçar. Estamos aqui até agora, sabe lá quantas vidas ainda tem, não é? Então, e foi por isso que Jesus, ele toma a infância como um emblema de pureza, de humildade, e que o reino dos céus será delas, sim. Delas, como eles falam no Evangelho, e dos que se assemelham a elas, ou seja, desde criança, receber a maior carga de carinho, mas com aprendizagem e disciplina. Como outras fases da vida da criança até chegarem adultos. Até a gente chegar onde a gente está. A gente esqueceu de que a criança é símbolo de humildade, de simplicidade, de ingenuidade, de tudo isso. Porque é assim. A nossa reforma íntima é o nosso caminho para chegar nisso aí. Porque o propósito de Deus para nós é que a gente chegue a sermos espíritos, que a gente chegue a ser espíritos perfeitos. Para ser perfeito não pode ter defeito. E aqui que a gente vem aprender. Não é?